Olá, bem-vindo a todos. Continuando nesta maravilhosa obra que é o Novo Testamento, comentado por Emmanuel, estando agora no Evangelho de Mateus, terminamos o capítulo 5 e o versículo 4, que foram vários comentários de Emmanuel. Agora avançamos para capítulo 5 e o versículo 5 do Evangelho de Mateus, que compreende o Sermão da Montanha. Neste novos comentários de Emmanuel a respeito do Sermão do Monte, sermão maravilhoso, trazido até nós por Jesus Cristo, ele nos apresenta conselhos para aqueles que desejam ser os verdadeiros mansos da terra. Pois bem, vamos ao primeiro bloco. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Neste comentário 29, que é o comentário Amenidades, o foco de Emmanuel é com respeito às palavras, a maneira como reagimos e como muitas vezes nós expomos as nossas indignações, às vezes até justas, com palavras. Essas palavras, uma vez dita, elas não voltam atrás e pode assim causar muito danos. Então, os mansos, aos quais refere-se nosso querido Emmanuel, aqueles que têm bastante serenidade para saber da resposta certa às pessoas certas. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Veja como nosso querido Emmanuel ele é tão atual nesses comentários de Jesus para os nossos dias. Quantas vezes nós nos arrependemos de palavras que falamos e que depois nos arrependemos bastante, porque muitas vezes nós ferimos, muitas vezes magoamos pessoas amadas e às vezes até não ajudamos ao desferir determinadas palavras. Continuando, nosso querido mentor, o silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhes as funções. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que é necessário. Então, é necessário aquele equilíbrio, que inclusive é o assunto no comentário 30 de Emmanuel. A questão do equilíbrio no falar. Era usada a palavra antes de temperança, saber falar no momento certo, responder a determinadas agressões no momento certo. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim no clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Esta é a proposta de Jesus quando transmite para nós as palavras, e podemos dizer assim, chamadas palavras de vida, aquelas que vêm nos trazer conselhos, que vêm nos trazer o alimento espiritual. Então, é necessário termos bastante cautela
no que falar. No comentário 30 de Emmanuel, ainda sobre esse versículo, né, mansos de coração é o tema do comentário número 30, no mesmo versículo, Mateus 5,5, né, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele agora nos chama à responsabilidade, nos chama através de suas palavras, ao equilíbrio e à compreensão. Termos mais, podemos dizer assim, mais cautela, mas, sobretudo, um equilíbrio do espírito, um equilíbrio da alma, quando iremos tratar com estes assuntos. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. O mestre desejava destacar as almas equilibradas e os homens compreensivos, e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e espera-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Então, os mansos de coração, nessa perspectiva comentada por Emmanuel, nos chama a esse temperamento mais ameno, esse temperamento de quem deseja, na realidade, o bem de todos, viver assim no bem comum, saber não responder aquelas palavras agressivas que muitas vezes, sem percebermos, brotam de nós. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhes os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. De uma maneira brilhante, nosso querido mentor, ele nos apresenta que nós poderemos, assim, já estar desfrutando dessa terra a qual se refere Jesus, de bênçãos. Essa terra, na realidade, nós já podemos fazer desde então, nós já podemos vivê-la desde então. Basta que procuremos vivê-la de modo mais intenso. De modo mais intenso na prática do bem. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Nessa proposta de Emmanuel, então, estamos aí para, através da palavra, do equilíbrio e da compreensão, ajudar-nos e ajudar os outros. Uma boa palavra dita a seu tempo, ela traz um alento, um conforto a muitos. E concluindo, abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos, de fraternidade e sacrifício, em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Queridos companheiros de jornadas, né? Que possamos aprendermos com Emmanuel, pedindo sempre iluminação e forças aos nossos anjos, nossos mensageiros, né? Os nossos mentores espirituais, para nos encaminhar nas sendas corretas, nas sendas do bem. Paz e luz a todos. Que a bênção divina possa nos fortalecer nesses momentos difíceis.